Dentro das minhas atividades artísticas, que agora eu estou tirando aí uma parte da quinta-feira e sexta para voltar a me dedicar ao meu lado artístico, eu estou escrevendo, eu botei no ar um curso na Udemy sobre fotografia artística, que já bateu mais de 8.000 alunos. E estou escrevendo um e-book sobre fotografia artística, e um dos temas é a conversa entre arte e filosofia, arte e ciência. O que é arte, o que é ciência? Aí eu falei, cara, vou aprofundar um pouco isso, entrei no YouTube, botei o que é arte, aí a menina falando sobre arte, aí botando um artista para falar sobre o que é arte. E aí diz que a arte é a própria definição de arte é um processo artístico. E aí o que eu digo, não é assim não. Né? Você precisa definir o porquê que o ser humano tem a demanda pela arte. Por que o ser humano tem a demanda pela religião? Para você poder se aproximar um pouco mais do que seria, né, a religião, a arte, etc., você tem que ir para o passado e ver que há muito tempo o ser humano tem aquela demanda. E aí, então, estudando a demanda, você consegue mais ou menos balizar e dizer: o ser humano tem uma demanda, e aí você vai chegar mais ou menos na ideia, né? Uma demanda por harmonia, beleza, criatividade. E aí, então, isso faz com que ele tenha a necessidade, em algum momento, de procurar ou fazer arte ou se aproximar de quem faz arte. E aí, isso aí tem a ver com o papel que eu tenho, e esse aqui é o meu primeiro artigo, né, do livro O Futuro da Humanidade, do Michio Kaku. Eu, na verdade, tenho me especializado, né, como conceituador em ser um organizador de diálogo. O matemático usa números para poder se aproximar da realidade e um conceituador das ciências sociais usa palavras. Então, as palavras são iguais aos números. Eles precisam ser precisos, eles precisam, quando você fala 4 sapatos, não são 5 nem 6, são 4. Você não pode falar mais ou menos um número de sapatos. Não, querido. Dependendo do que você está, né, se são 4 pessoas, vão precisar de 4 sapatos. Ah, tem lá um número de sapatos. Não, quantos sapatos são? Então a gente precisa precisar as palavras, os conceitos. A gente tem falado sobre isso. E aqui, então, o nosso querido Kaku, ele fala do futuro da humanidade, mas ele está falando do que eu chamei aqui no artigo de cosmofuturo. E aí é bom que a gente consiga definir essas palavras e ser preciso. Ele está falando do futuro projetado para milhares de anos, de séculos. Ele, por exemplo, fala do fim do planeta e da necessidade que a gente vai ter um determinado futuro distante de talvez ter que sair do planeta para outro planeta. Então ele está falando, né? É quase uma ficção científica projetando um cosmo futuro. Não é a praia que a gente trabalha aqui na Bimodais. A Bimodais, por exemplo, trabalha no mesofuturo, no macrofuturo, no meso-macrofuturo. Quando a gente projeta a chegada de uma nova civilização, a partir da nova mídia, que a gente tem um novo ambiente de sobrevivência. Então a gente está projetando décadas e talvez um século, mas não falando aí de longuíssimo prazo. Então é importante, e aí eu dividi, né, microfuturo, que é o que a gente está falando aí de anos, meso, macro e cosmo. O Kaku trabalha no cosmo. Então ele vai falar do fim do planeta. Então aí você vai pegar o livro e falar, esse livro aqui do Kaku é um livro sobre cosmofuturo. E aí quando a gente entra nessa conversa sobre futuro, a gente vai falar de futurologia, voltar a falar de futurologia. Muita gente hoje se dizendo futurista, né, virou um charme bacana e tal, botar e se apresentar como futurista, né? E é uma coisa assim, voltando à questão dos números, né? O que quer dizer uma pessoa se dizer futurista? Aí eu estou sugerindo não usar a palavra futurista, porque a palavra, né, não dá sentido, e eu prefiro usar futurólogo. Inclusive você vai achar aí na internet
bimodais, futurismo competitivo, eu vou procurar ir tirando onde eu achar, porque isso já não faz mais sentido para mim. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu não uso mais essa expressão, nem futurismo, né? E nem futurista. Nunca me coloquei como futurista, mas de vez em quando, né? Às vezes a gente até falava isso. Então é um futurólogo, porque a palavra futurólogo logia, é o estudo de, né? É o estudo de algo, é o estudo do futuro. E aí nós estamos falando de futuro do Sapiens. Porque você pode falar do futuro dos buracos negros, ou do futuro do planeta Marte, ou do futuro do planeta Júpiter, né? Então aí nós estamos falando do futuro do Sapiens. Aí nós estamos trabalhando com futurologia. Ou talvez a gente tenha que precisar futurologia social. É a futurologia da sociedade humana. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, quando a gente vai falar de futuro, a gente vai ter que dividir um pouco na futurologia, né? Porque quanto mais, é uma frase que veio no artigo, né? Quanto mais você quer projetar para frente, mais você tem que ir para trás. Mais você tem que procurar os padrões. E qual é a tendência das pessoas? E aí muita gente se diz futurólogo, mas é palpiteiro. Qual é a diferença de um palpiteiro para um futurólogo? O futurólogo, ele procura padrões históricos. Ele procura entender os padrões históricos, ele procura, no epicentro do estudo da futurologia, nós temos a macro, nós temos os motores da história, como é que é ação e reação, como é que a sociedade humana se caminha no passado, né? Para que a gente possa compreender o cenário. Então, por exemplo, você pega essa análise que a gente está vivendo hoje, uma sociedade da informação ou uma sociedade do conhecimento, é uma futurologia fraca, de baixa qualidade, porque não tem padrão nenhum. Por que a gente hoje vive a sociedade do conhecimento e a sociedade do conhecimento não era a sociedade do conhecimento na Grécia, nem a sociedade do conhecimento, mas o conhecimento agora tem mais importância? Sempre vai ser uma comparação entre o passado e sempre tivemos mais conhecimento, ele foi ficando cada vez mais importante. Então, uma futurologia forte procura padrões, e quanto melhores são os padrões históricos, mais você consegue, né, projetar para frente. E, obviamente, que quando você projeta para frente, quanto mais para frente for, mais você tem que alargar, né? E as tendências têm que ser cada vez mais, assim, genéricas e não específicas. Vai acontecer isso em tal lugar, em tal tempo, isso aí é evidência. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla, moro no Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo meu sotaque, talvez. Bom, vamos lá. Eu acho importante já dizer na largada aqui que quem estiver ouvindo e consumindo os conteúdos da Bimodais e estiver esperando uma fórmula pronta, algo que vai resolver uma situação pontual imediatamente dentro da sua empresa, você está no lugar errado, tá? Aqui a provocação é pura o tempo todo e faz pensar além do que a gente vê normalmente. E eu falo isso com muita propriedade porque eu recentemente terminei um mestrado em RH e meu trabalho foi justamente voltado para os treinamentos de desenvolvimento e capacitação nas organizações. E eu percebi, né, com a minha pesquisa, com tudo que eu vi, cada vez mais a gente tem sempre o mais do mesmo, né? Treinamentos prontos, aqueles, entre aspas, enlatados, coisas que obrigatoriamente seguindo tendências, independentemente do segmento, a gente acaba vendo que as pessoas estão tentando falar a mesma língua, entregar as mesmas coisas, as demandas estão sempre muito parecidas. E quando eu esbarrei com o conteúdo, foi justamente quando eu estava tentando validar uma das referências bibliográficas lá, né, algumas das referências que eu estava considerando, e eu achei importante validar ouvindo a opinião de outras pessoas sobre aqueles temas. E aí foi quando eu conheci a Bimodais e fiquei viciada e começou a fazer parte do meu dia a dia e me complementa cada vez mais, porque me faz ver além do que a gente tem pronto, né? Então é como se fosse uma discussão sobre temas, né, o tempo inteiro, provocando o tempo inteiro uma desconstrução de algo que já foi dito e teorizado e comprovado. Então é muito bacana. Isso para mim é pura ciência.